como também eu gosto de ouvir o programa do pastor Daniel. Ele dá bons ensinamentos sobre música, e todos que deveriam ouvir também, né, esse programa, eu ouço todo dia, que ele fala também, o programa do meio-dia, dos pastores aí que fazem o programa, eu assisto. Como também o culto de doutrina, quando não venho, eu estou lá ligado, lá no YouTube, e assisto às sextas-feiras aqui, o culto de doutrina na minha casa. Muito obrigado, pastor Reinaldo, pela gentileza, pela lembrança de estarmos aqui com os irmãos. Mas vamos para a palavra. Eu antes comprava Bíblias, temos irmãos que têm umas Bíblias como esta, por exemplo, que é um desestímulo à leitura, né? Porque você não enxerga o que está escrito nela, tá? A letra é tão miúda, e eu abandonei, comprei uma de letra grande, depois não deu, aí comprei uma de letra gigante, também não dava, aí comprei uma na porta aqui da central, da igreja lá, para ajudar na obra, letra super gigante. Então, mas ainda eu estou precisando do óculos para enxergar super gigante, não sei até quando vai essa deficiência, né? Mas você está rindo aí por quê? Também está do mesmo jeito que eu, né? Ou pior. Mas vamos para a palavra, como dizia o nosso pastor, ou como diz o pastor Gesiel Gomes, a palavra que revoluciona, a palavra que impulsiona, a palavra que impressiona, a palavra que edifica, a palavra que direciona, a palavra que educa, a palavra que ensina, a palavra que conserva, que preserva, que santifica, que pacifica, que edifica, que qualifica, a palavra que robustece, a palavra que quebranta, a palavra que levanta, a palavra que vê, que provê, que prevê, a palavra que regenera, a palavra que supera, a palavra que impera, a palavra que forma, a palavra que transforma, que reforma, a palavra que é luz, a palavra que conduz, a palavra que introduz, a palavra que reluz, que é viva, é santa, é pura, a palavra que é energia, a palavra que é profecia, a palavra que é pão, a palavra que é azeite, a palavra que é luz, a palavra que é água, a palavra que é fogo, a palavra que é o distintivo do campeão, a palavra que ressuscita, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que levanta, a palavra que perdoa, que é arma, que é armamento, que é equipamento, que é escudo, é broquel, é espada, a palavra que racha o crânio de Satanás, a palavra que fala conosco, a palavra que celebra o pregador. Então ele diz, celebre o pregador, mas celebre a palavra do pregador. E esta noite eu convido vocês a abrirem as vossas Bíblias, esta palavra maravilhosa, novamente no livro de Apocalipse, capítulo 3, e nós já lemos aqui o capítulo 13, o versículo 7 do livro de Apocalipse, e nós vamos tecer alguns comentários sobre o que estava acontecendo aqui. Nós lemos aqui, e eu quero crer que todo crente gosta de duas palavras da igreja, porta e chave. Quem gosta de porta e chave aqui? Amém? Quando prega de porta e chave, as pessoas vibram, as pessoas celebram a palavra do pregador, elas se animam, elas se levantam, elas se agitam, elas se comovem, porque sabem que vem coisa boa da parte de Deus. Aliás, nós sempre sabemos que da parte de Deus só vem coisas boas, porque Deus é bom por natureza e por essência. Mas aqui no capítulo 3, o versículo 7 a seguir, nós encontramos uma igreja que, segundo aqueles que são os chamados pré-tribulacionistas, tem irmãos que se pegam nesses pequenos detalhes e criam teorias teológicas que a vinda de Cristo se dará antes da grande tribulação, outros falam depois da grande tribulação. Eu, quando aceitei Jesus, o pastor Eurico Bergsten dizia que não haveria salvação na grande tribulação, mas hoje já se prega que haverá salvação na grande tribulação. Então eu fico com o pastor José do Nascimento, para quem conhece, quando Jesus vier, eu quero ir na primeira carrada, não quero saber da segunda não, se vai ficar, se vai ter, não vai ter. Nós devemos nos preparar para estarmos agora prontos, para estarmos vigilantes, quando Jesus vier, nós subamos para a glória de Deus. Deixa a discussão teológica para quem gostar, mas aqui não podemos fugir desse tema, porque o Senhor Jesus,
ele disse: eu tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que tem pouca energia, pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E ele diz aqui que ele tem uma chave. Ele diz que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Meus queridos irmãos, eu estava meditando nesse texto aqui, não só neste texto, mas em todos os textos que dizem respeito à igreja do Senhor, já que hoje é um culto de ensino, um culto para a igreja, direcionado ao povo da igreja, e nós trouxemos aqui um pensamento sobre o que estava acontecendo. No primeiro século, mais ou menos 100 anos após, os primeiros 100 anos da igreja, foram os anos mais difíceis da igreja para a sua edificação, a sua construção, a sua consolidação. Nos primeiros 100 anos, nós encontramos vários reis, vários governadores romanos governando, reinando, mandando na terra de Israel. Eles eram submissos a eles, mas após, nestes 100 primeiros anos, as coisas não mudaram, elas pioraram para o povo de Israel. Nós encontramos João Batista nascendo, nós encontramos João Batista sumindo, nós encontramos João Batista aparecendo no deserto, nós encontramos Jesus nascendo, nós encontramos Jesus também dando uma sumida lá para Galileia, e ele reaparece em Nazaré, ele reaparece logo já grande, depois de ser apresentado no templo, depois adolescente, ele já volta para o seu ministério. Nós encontramos Jesus sofrendo, Jesus morrendo, Jesus ressuscitando, o Senhor Jesus batizando com o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Nós encontramos a igreja se espalhando por todos os lugares conhecidos, por conta das perseguições que foram levando a igreja para longe da cidade de Jerusalém. Mas encontramos também no primeiro século esta carta onde João estava na ilha de Patmos, preso, degradado, levado lá para não mais evangelizar, para não mais fazer nada. Esperavam que ele fosse uma pessoa que não tivesse mais nada, mas não sabiam que Deus tinha algo diferente na vida de João. E João recebeu esta revelação, e o Senhor se manifesta a ele e fala das igrejas que estavam na Ásia. A Ásia aqui é onde fica a Turquia, mas a Ásia que ele se refere, essas igrejas, eram as igrejas que ficavam na região da Lida ou da Lídia, uma região romana. Se você dividir o país da Turquia em 4 partes, é a parte mais ocidental, lá próxima ao mar Egeu, lá embaixo o mar Mediterrâneo. As igrejas, as cidades ficavam enfileiradas, uma após a outra, e ele podia ter escrito à igreja de Jerusalém, ele poderia ter mandado uma carta para a igreja de Antioquia, ele poderia ter mandado cartas para a igreja de Corinto, mas o Senhor falou às igrejas da Ásia Menor. Eram 7 igrejas, e eu não vou aqui falar em detalhes, apesar que eu já fui algumas vezes para lá, 4 vezes, já fiz aquele trajeto todo, indo e voltando, conheço todos aqueles lugares, e não é esse o nosso foco, a área geográfica fica para depois, mas o que interessa para nós aqui é esta crise que a igreja vivia. Então vamos lá, a primeira carta, a carta de Éfeso, aí no capítulo 2 que você encontra, havia uma crise instalada no primeiro século. 100 anos depois, a igreja, aquela região estava numa crise profunda. Não todas, mas a maioria estava. Quando você lê aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2, você encontra uma igreja chamada Éfeso. A cidade de Éfeso hoje se chama Cuxadace, não é mais o nome de Éfeso. O nome de Éfeso não existe mais, existe lá, mas é a cidade de Cuxadace. É uma igreja, uma cidade marítima. O Senhor escreve e diz a esta igreja: olha, eu conheço as obras que você realiza. E Deus sabe de todas as coisas, nós sabemos disso. E que tanto o seu esforço e também a sua
perseverança. O Senhor fala bem desse povo aqui. Eu sei que você não pode suportar os maus. Eu sei que você pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Até aqui o Senhor está louvando. Eu sei que você descobriu que eles são mentirosos. Ele fala para eles: você tem perseverança, você suportou provas por causa do meu nome e você não esmoreceu. Esta igreja estava vivendo uma crise, mas ela não sabia. Qual era a crise dessa igreja? Era uma igreja que o Senhor Jesus começa elogiando, mas encontramos nela uma crise chamada crise afetiva. Por quê? Porque eles, apesar de trabalharem tanto, apesar de fazerem tanto, esqueceram que caíram no chamado ativismo religioso. Trabalhar por trabalhar, fazer por fazer, fazer por obrigação, fazer porque mandam, fazer porque é o meu dever, porque eu fui trazido aqui para fazer isto. Eles edificaram, eles suportaram, eles se levantaram, eles não caíram, eles não tinham problemas doutrinários, mas a essência daquela igreja havia acabado, faltava o essencial na vida deles, e o Senhor Jesus chama a atenção e diz: olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Aqui, irmãos, há uma história interessante, porque é uma igreja completa, mas tudo que eles fizeram, quando passou a régua, não sobrou obra nenhuma, não sobrou nenhum galardão naquele momento, não sobrou nenhuma retribuição para eles, porque nada nesse mundo que é feito sem amor tem valor. Não podemos dar a roupa do corpo, mas se não tivermos amor, nós só vamos ficar sem roupa. Nós podemos dar o corpo para ser queimado, vamos ficar torrados, mas se não tiver amor, não resolve nada. Nós podemos ajudar as pessoas, mas se não fizermos por amor, nada daquilo terá valor. Se a sua oferta for dada com um mau gosto, ela será apenas uma oferta, mas ela não terá valor diante de Deus, porque Deus espera aquilo de nós, o que Ele deu de mais importante para a nossa vida, que é o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é tão grande, mas ao mesmo tempo é tão humilde, porque vejam, Deus é Espírito. No princípio era o Verbo, a palavra, não tinha forma, Ele é Espírito. Nunca ninguém viu a face de Deus, mas Ele se humilhou quando Ele se tornou homem igual a nós e morreu numa cruz por amor a você e a mim. Ele morreu e ressuscitou. Quando ressuscitou, não era mais um espírito invisível, Ele tinha corpo de homem. Põe a mão aqui e vê que sou eu mesmo. Pega do meu lado e vê que um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Ele comeu, e quando nós chegarmos na eternidade, nós conheceremos a face de Deus como Ele é. Mas o Senhor Jesus não abandonará a sua forma humana. Ele mostrará suas mãos e alguém vai perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? São as feridas que me feriram na casa dos meus amigos. Esta forma que Ele tomou, tornando-se igual a nós, é a demonstração do amor de Deus para nós. Já dizia a música, aquele hino: se todo o céu fosse papel, se todas as árvores fossem pincéis, se toda a água do mar fosse tinta, faltaria matéria-prima para descrever o tamanho do amor de Deus para nós, porque Ele é muito grande. Mas essa igreja estava em crise. Mas espera só, olha aqui a igreja de Pérgamo. Esta igreja tinha um problema nela. Essa igreja, ele escreve: eu conheço o lugar que você mora, e é o lugar onde está o trono de Satanás. A cidade de Pérgamo, mas eles chamam de Pérgamo porque o árabe não tem a letra P no seu alfabeto. Ele não consegue falar pão, ele fala bão, não sabe, porque não tem no alfabeto deles o P. Chama-se Pérgamo. É uma cidade que tem inúmeros altares, mas tem lá um altar erguido a Zeus, ao Deus dos deuses lá do Olimpo. Era uma igreja em meio a uma idolatria horrível. Eles viviam lá uma crise chamada crise
doutrinária. Essa crise doutrinária, porque ele disse que havia entre eles alguém que sustentava a doutrina de Balaão e também a doutrina dos nicolaítas. Meus irmãos, deixe dizer para vocês que onde há uma corrupção da doutrina, há uma corrupção generalizada na igreja. É por isso que tem tantas igrejas, é por isso que as pessoas montam religiões de todo valor, de todo sabor por aí, porque há uma corrupção doutrinária. E onde há uma corrupção doutrinária, há uma corrupção moral, há uma corrupção também dos nossos bons valores, o que nós chamamos de bons costumes. Eles estavam corrompidos moralmente e espiritualmente e não percebiam, porque eles se misturaram com os altares. Não há outro altar que nós possamos erguer a nossa voz, a não ser a Deus. Não há outro Deus além dele. Deus não conhece outro Deus igual a ele, nem menor, nem maior, nem igual. Não há outro Deus que nós possamos servir, a não ser aquele que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nossa vida não podemos erguer altares, em nossa casa não podemos erguer altares, em nossa doutrina não podemos admitir altares falsos, altares que têm outros deuses, outras formas que não seja a forma de Deus. Mas veja só, ele falava também da igreja de que havia uma perversão doutrinária, e essa perversão gera crise, gera divisão, gera problema, gera intriga. E onde há lugar de gente mexeriqueira, faladeira, horrorosa, é certamente o trono de Satanás, é onde ele reina. Até conta-se uma história que eu li, não é uma história verdadeira. Um demônio encontrou outro demônio, e um demônio estava muito bem arrumado, terno, gravata, Bíblia na mão, e ele encontrou com outro demônio e disse: de onde você está vindo? Eu estou vindo daquela igreja ali. Como assim? Lá ninguém percebe que eu estou lá, lá eu faço o que eu quero, lá a doutrina não é levada a sério, as pessoas vão fazendo e nem ligam. Mas você, porque você está todo despedaçado, calção, chinelo, um pé sem chinelo, outro com chinelo, cabelo queimado, a roupa queimada. Quando é que você andou? Disse: meu amigo, eu fui naquela igreja pentecostal ali, quando eu entrei lá, que o fogo caiu, eu saí todo chamuscado a 1000 por hora, porque o povo para glorificar a Deus, o povo para crer em Deus. E é assim mesmo, irmãos. Igreja onde o Senhor está, o demônio fica desse jeito ou pior. Eu quero que ele piore mesmo e que nós melhoremos. Então nós não podemos deixar esta corrupção. Era uma crise doutrinária. Olha só a igreja por exemplo, a igreja de Sardes. Ele diz aqui: eu também conheço as tuas obras. Eu digo, olha, você lembre-se do que você ouviu, arrepende-se, porque aí em Sardes tem pessoas que não se contaminaram. Mas esta igreja aqui, ele diz: olha, ela tem fama de que está viva, mas ela está morta. É uma crise de comunhão, não era só uma crise doutrinária. Eles estavam vivos, eles achavam que eram vivos, mas na verdade eles estavam mortos espiritualmente, mortos, desanimados. Você encontra uma pessoa assim, desanimada, frustrada, não quer mais ir à igreja, não quer mais saber de ler a palavra, não quer mais ouvir a palavra de Deus. E entenda, por você saber que uma igreja é forte, vá ao culto de doutrina, para você conhecer se essa igreja é ou não uma igreja de Deus, uma igreja realmente forte, uma igreja que tem sustentabilidade espiritual, que está com os pés na rocha. Sardes achava que estava viva, mas havia uma crise, eles estavam mortos. E há muita gente que morreu e não sabe, só falta enterrar. Está morto em suas obras carnais, está morto em seus pensamentos, em seus devaneios, em seus luxos, em suas mentiras, em suas inverdades. É muito triste ver uma igreja em crise. Ela pensa que está viva, mas ela estava morta. Mas não era só ela, não. A igreja de Laodiceia também era do mesmo jeito. A igreja de Laodiceia é uma igreja interessante. A cidade chama-se Alacerrir. A igreja de Laodiceia, ele diz: olha, eu sei que você tem pouca força, guardou minha palavra, você guardou a minha tudo, mas uma coisa eu tenho contra você. Olha, aqui em Laodiceia, ele diz assim: olha, você
eu não sei, mas estou pensando em vomitar você da minha boca, porque você não é frio, você não é quente. O que você é? Você é uma pessoa que está vivendo uma crise da igreja, chamada a igreja do talvez. O irmão pergunta: você vai ao culto amanhã? Talvez eu vou, talvez eu vá. Você vai ensaiar amanhã? Eu acho que vou sim. Você vai colaborar com a obra que está sendo feita? Eu vou pensar, se sobrar algum dinheiro no final do mês, eu vou ajudar. Você está pensando em evangelizar? Olha, talvez eu vá. Mas chega outra e pergunta: você não se preocupa com isso? Ele diz: olha, eu acho que não. Isso não te incomoda? Um pouco. Isso não tira você do juízo, você não tira o seu sono, você não pensa no resultado? Ele fala: olha, eu sei, mas Deus sabe que eu sou fraco. Era a igreja do talvez. Talvez eu faça, talvez eu vá, talvez eu contribua, talvez. Deus não é Deus de talvez. Deus nunca disse, Jesus nunca disse a alguém que pediu a Ele um milagre. Ele nunca disse: eu vou pensar e depois eu te dou a resposta. Eu vou orar a meu Pai, amanhã eu volto para orar por você. Na verdade, traziam diante de Jesus os doentes, os sobrecarregados, os endemoniados, aqueles que estavam falidos, aqueles que não tinham mais solução, e na mesma hora eles ficavam bons. Jesus não mandava talvez, ele manda às vezes esperar, porque tem o tempo dele, mas ele nunca teve que pensar. Na cabeça do Senhor não há dúvidas quanto a nós, então em nossa cabeça não podemos ter dúvidas quanto a Deus. Isso aconteceu no passado, aconteceu lá em Israel. O povo que saiu do Egito, eles chegaram lá no deserto e disseram: olha, não tem carne, nós queremos comer pepinos, nós queremos comer cebola. Um mau gosto, né? Mas eles estavam com saudade da cebola, do pepino, não sei o que é que tem tão especial, mas eles tinham saudade. E Moisés disse: Senhor, quem sou eu para resolver esse problema? Nem todo gado que está aqui dá conta, nem toda vaca, nem toda ovelha mata a fome desse povo. O Senhor disse: então olha, reúna o povo, santifique, porque amanhã eu vou dar carne para esse povo, de tal modo que eu vou encher os narizes deles. Eles vão enjoar de comer carne, mas ele vai comer carne 1 mês, não vai ser um dia, vai ser 1 mês. Irmãos, veio um vento oriental que encheu a terra de codornizes a caminho de um dia. Caminho de um dia em Israel são 30 quilômetros, que é o caminho que um camelo percorre com uma pessoa sem beber água. E diz a Bíblia que as codornizes davam nas canelas do povo. Então você imagine um raio de 30 quilômetros cheio de codornizes, e aquilo tudo pulando no chão e o povo comendo carne. Mal tinham colocado na boca e Deus acendeu a sua ira e matou muitos deles, porque duvidaram daquilo que Deus deu. Duvidaram. Esta é a igreja do talvez. Mas aqui ele fala de uma igreja que tem uma chave. Ele não tem chaves, ele tem a chave. Por que a chave? Porque a chave de Jesus é a chave mestra, é a chave que abre todas as portas. Ela abre aquela, ela abre aquela, ela abre aquela, ela abre aquela outra, ela abre da tua casa, ela abre da minha. É uma chave que cabe em qualquer fechadura. Ele é o dono dessa chave, e não é uma chave qualquer, é a chave de Davi, do trono de Davi. É a chave que tem a autoridade, e Jesus tem a suprema autoridade sobre todas as coisas. E ele diz, ele tem a chave e ele abre a porta, mas também é a porta que ele abre e ninguém fecha, e a porta que ele fecha e ninguém abre. Mas irmãos, deixe-me dizer uma coisa, Jesus pode fechar portas, mas também ele pode permitir que portas sejam fechadas. Ele fecha quando ele precisa, quando ele entende que é necessário, mas também as portas se fecham porque ele permite. Ele simplesmente permite que a porta se feche por uma conduta nossa, porque nós achamos que estávamos certos, mas estávamos errados. E por que Deus fecha a porta? Deus fecha a porta, ou permite que a porta se feche, por muitos motivos. Um dos motivos do Senhor é a repreensão. Muitas vezes nós estamos reinando, não é? Estamos lá na frente, Miriam lá, a irmã de Moisés: olha, eu tirei você
coloquei você no Nilo, olha, eu cuidei de você quando era pequeno, olha, não fosse eu, você seria o Moisés que você é hoje, olha, meu irmão Arão aí é o sumo sacerdote, mas aí os dois se conluem e disseram, olha, será que Deus só fala com Moisés? Será que Deus só é Deus de Moisés? E nós não temos vez nesse ministério? Isso chegou aos ouvidos de Deus, e o Senhor então não gostou daquela palavra, ele disse, olha, quando eu quero falar com o meu povo, eu uso profecias, eu falo através de enigmas, mas quando eu falo com Moisés, eu falo com ele cara a cara, rosto a rosto, não é assim com vocês. E tem uma coisa, tira Miriam daí, na mesma hora ela ficou leprosa, a porta se fechou, ela foi para fora do arraial, a porta se fechou, uma semana ela voltou depois, não mais leprosa, mas muito mais humilde. A porta se fecha, porque Deus às vezes repreende as pessoas pelos seus gestos. Ela fechou, ela abriu para Miriam, mas ela fechou e depois ela abriu. A porta se fecha, irmãos, como punição. Olha lá no livro de Gênesis, o Senhor disse a Noé, entra na arca, você e a tua família, mas ele pregou por 120 anos, nem todos creram, muitos zombaram, não acreditaram na salvação. Imagina, vai cair água do céu, vai sair água da terra, nunca choveu, o que é chuva? Não acreditaram. Aquele homem parecia um louco, construindo uma arca, uma obra inacabada, passou anos levantando aquela obra, pela divina revelação e ajuda de Deus, mas no dia que começou a chover, Noé entrou na arca, e o que aconteceu em seguida? Deus fechou a porta pelo lado de fora, e quando Deus fechou a porta, Ele selou aquela arca. A mesma coisa é a salvação. O Senhor Jesus nos libertou, e o Senhor fechou a porta pelo lado de fora. Pecado nunca mais, mundo nunca mais, adeus mundo. Aliás, é nem para dar adeus, é para dar as costas para ele, não voltar mais para lá. Quando Deus então fez isso, Ele puniu toda a humanidade, e vai acontecer de novo na vinda do Senhor Jesus. Enquanto as pessoas pregam que Jesus é mentira, lá agora em Israel, esses dias, nesse atual governo, está uma briga entre os judeus, porque Benjamim Netanyahu, nas caladas da noite, ao fazer acordo com os ultra-ortodoxos, que já perseguiam os outros judeus, que perseguiam os outros crentes também, os ultra-ortodoxos lá em Jerusalém não admitem a existência do Estado de Israel. Eles só admitirão quando o Messias estiver lá. Você não pode mais falar a palavra Yeshua. Se você falar para alguém Yeshua, a lei agora dá 1 ano de cadeia. Se você falar para alguém que Yeshua é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus, para alguém de 16 anos para baixo, você fica com 2 anos de cadeia, vai preso 2 anos, é lei, você não pode mais. Irmãos, olha onde nós estamos, não são pessoas comuns, são ultra-ortodoxos que seguem a lei, não creem em Jesus, estão pior que o diabo, porque o diabo crê e treme, mas os homens não creem. Eles pregam isso na televisão, nos programas, eles tentam convencer toda a sociedade que nós evangélicos estamos errados e eles estão certos, mas a porta vai fechar também, e nós estaremos guardados com o Senhor para sempre na volta do Senhor Jesus. O Senhor fecha as portas, às vezes também por provação. Aquela mulher viúva, ela estava viúva e tinha 2 filhos, não tinha mais nada para comer. O seu marido era conhecido no profeta, fez favores a ele, ao reino, às pessoas, mas morreu e deixou uma dívida. Não era caloteiro, não era uma pessoa, não, ele fez dívidas, mas dívidas porque a fome bateu a porta daquela família e daquela terra. E a mulher então fala com o profeta: ele era teu amigo, ele era conhecido, era teu servo, ele era um homem de Deus. Estou aqui parafraseando. E ele disse: olha, o que é que você tem aí? Eu não tenho nada, só tenho um pouquinho de azeite que sobrou aqui na botijazinha. Então olha, vai o seguinte, chama os teus filhos e vai na vizinhança, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, ao redor, e traga vasos, mas não tragam poucos não, traga muitos vasos, emprestados. Ela não tinha dinheiro para comprar vasos, pegue emprestados. E aí ela trouxe os vasos, os meninos trouxeram os vasos,
vasos. E o profeta diz: agora feche a porta atrás de você. Vejam só a ordem, você às vezes também tem que fechar a porta, não é só Deus que fecha a porta. Perguntaram para o Senhor: como é que eu devo orar? Ele disse: olha, entra no teu aposento, fecha a porta e ora em secreto, e o teu Deus vai te ouvir e vai te responder. Às vezes nós fechamos a porta, e às vezes Deus fechou a porta para todos, mas para esta mulher Ele abriu, porque ela foi derramando os vasos, e eles foram enchendo até que acabaram os vasos, e o azeite não acabou, o azeite simplesmente parou. A providência de Deus é dessa mesma forma. Às vezes nós somos perseguidos, Deus fecha a porta por causa da perseguição. Sim, Deus fecha a porta e nós passamos a ser perseguidos. Olha a história de Pedro. Pedro pregou aquela mensagem, quase 3.000 almas se salvaram, mas isso caiu no ouvido dos sacerdotes. Eles chamaram Pedro lá e disseram: olha, vocês vão apanhar, vocês não falem mais nesse negócio aqui, não preguem mais esse evangelho, não quero ninguém falando desse defunto que ressuscitou, esse Jesus que vocês falam aí, isso aí é contra a lei dos judeus, vocês estão ofendendo Moisés, e tome vara. Eles saíram lá todos lapiados, mas felizes, contentes, mas eles depois voltam. Agora eles voltam para o templo, e lá na porta formosa tinha um homem lá. Ele disse: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. O homem levantou, e para onde ele foi? Para dentro do templo. Agora a palavra estava dentro do templo, e eles passaram a perseguir Pedro e os demais apóstolos. Lá na frente você vai encontrar Herodes. Ele manda matar Tiago, e como ele viu que era bom matar um apóstolo, ele mandou matar Pedro também. Prenderam Pedro, a porta se fechou, a perseguição bateu na casa de Pedro, mas a igreja orava constantemente por ele lá escondida. A igreja do Senhor que ora é uma igreja que abre portas, é uma igreja que traz a salvação. E lá de repente, irmãos, um anjo toca em Pedro e as algemas caem no chão. Ele não entende nada, ele pensa que é uma visão, um sonho, e de repente ele sai, e quando ele olha para trás, as portas estão ali todas fechadas, e ele não sabe como ele passou, porque o Senhor é quem tem a chave. A perseguição ela vem, mas a chave está nas mãos de Deus. Paulo e Silas também pregavam lá, cantavam na prisão, e cantavam, e perto da meia-noite um terremoto caiu, veio naquele lugar, e aí o prédio todo balançou, as algemas, a luz apagou, o carcereiro quis se matar, disse: não faça isso, nós estamos aqui. Eles fecharam a porta, mas a porta que Jesus abre ninguém fecha, a porta que Jesus fecha ninguém abre. Ele abriu as cadeias, e vai abrir a tua também, e vai libertar também. Ele liberta, Jesus liberta, Ele é o libertador por excelência. Muitas vezes nós somos perseguidos, mas também o Senhor fecha a porta para a nossa promoção. Sim, o Senhor nos promove através da porta fechada. Olha José, vocês viram agora domingo passado na lição, José era um garoto, ele levava a má fama dos irmãos que ele tinha, mas não de todos os irmãos, eram os irmãos das concubinas do seu pai, só das concubinas. Isso causou um problema na sua casa, eles passaram a odiá-lo, piorou a situação, porque José teve um sonho, aliás ele teve outro, e contou o sonho inocentemente: olha, eu via o sol, a lua, as estrelas e tal. Você agora vai reinar sobre nós. Era o que faltava. Vamos matar José. Prenderam José, a porta fechou para José, colocaram José num buraco lá, numa cova. Só esqueceram que José era semente, e quando você joga semente na terra, ela brota. Jesus disse: se a semente cair na terra e não brotar, fica ela só. Mas José brotou, irmãos, e Rubem não sabia, e pegaram ele e levaram para o Egito. A porta se fechou para ele no poço, mas se abriu na casa de Potifar. Logo vem a mulher de Potifar tentá-lo, acusa José
de ter tentado contra a sua moral, e a porta da casa de Faraó, de Potifar, se fecha, e outra porta se abre, a porta da cadeia, e com ele dentro agora, a porta está fechada, mas crente que está com a porta fechada, aprisionado por perseguição, acredite nisso, Deus pode estar promovendo a tua vida, e você não está sabendo. Essas igrejas aqui estavam em crise, menos a igreja de Filadélfia, menos a segunda igreja, elas eram igrejas exemplares, e José então de repente tem aquele súbito, porque ele tem a revelação, o copeiro tem um sonho, o padeiro tem um sonho, ele conta e revela o sonho, mas esquecem ele, a porta fica fechada, lá na frente Faraó também sonha, ele sonha uma vez, ele sonha de novo, e agora me lembro dos meus pecados, eu estava lá na cadeia, e ele revelou que eu era o copeiro que voltaria a servir o Faraó, ele tem o espírito dos deuses, tragam este homem aqui, e conta o sonho para ele. Então ele contou o sonho e disse: olha, o sonho de Faraó é um só, e Deus contou 2 vezes, porque ele tem pressa. Faz o seguinte, 20% aí de tudo que vocês têm, guarde em celeiros e tal. Deu a regra, deu a ele a fórmula da fortuna, e aí Faraó disse: quem teria um espírito mais excelente do que este homem? Tirem este homem da prisão. A porta agora se fecha da prisão, e se abre uma porta no palácio. Ele vai viver agora não como José, mas como Zafenate Paneá, o Salvador do mundo. Queridos irmãos, o nosso tempo tem ido, mas esta é a mensagem. A porta que está diante de você, ela está aberta. Nós somos a igreja da porta aberta. Você tem oportunidades de trabalhar para Deus, você tem oportunidade de fazer a sua obra, a sua vontade, e Deus está te dando essa oportunidade. Então aproveita, não caia nos erros das igrejas, não caia no erro daquelas crises. Você tem que sair dessa crise, irmão. Tem gente que não sai desse buraco, desse rapa-rapa espiritual, fica rapando, fica procurando, não sabe. Olha, o pastor Reinaldo dirigiu a igreja de congregação de Ponta Negra, uns 4 anos por aí, né? Por aí, na década de 90, eu me congregava lá, na década de 90, vim morar aqui em 87, e depois em 85, depois eu voltei para o estado de São Paulo, depois eu voltei e fiquei me congregando lá. Meu sogro era o pastor, e tinha uma irmã lá, em dificuldade financeira, muito grande, muito forte, era o pior, não tinha o que comer em casa, mais ou menos o que eu passei, não tinha nada, aí o Senhor orando lá, os irmãos orando, ela orando, o Senhor disse: vai até o mini preço. Não tem mais mini preço lá, era um mini preço, e depois ficou bom preço e fechou, lá em Ponta Negra. Eu também fazia compra quando eu podia, enche 2 carrinhos de compra, e a irmã enche um carrinho de compra. A irmã entrou lá, e a filha: mãinha, a senhora está doida com esse negócio, mãinha? Que história é essa, mãe? Não, o senhor me disse: enche o carrinho. Eu estou enchendo o carrinho. E a mãe ia para lá, para cá no corredor, encheu o carrinho. Aí o senhor disse a ela: encha outro. Ela disse: mãe, agora eu vou embora, não vou ficar mais aqui não. Pelo amor de Deus, agora a senhora endoidou mesmo. Não, minha filha, o senhor mandou eu colocar outro carrinho. E era aniversário, mini preço. Aí lá vinha uma Kombi, e o senhor disse a ela: fica aí em frente ao caixa. Quando ela ficou em frente ao caixa, tinha uma correntinha, a porta estava fechada, não tinha caixa nenhum. Aí a filha disse: mãe, agora a senhora está doida mesmo, agora eu vou para casa, fica aí. Minha filha, Deus falou comigo que Ele vai abrir essa porta. Daqui a pouco vem uma Kombi passando lá: aniversário, bom mini preço, as ofertas, não sei o que. Pai, para na frente do supermercado. Atenção, você que está em frente ao caixa 2, o mini preço vai pagar a tua conta. Esse é o aniversário mini preço. O gerente combinou com o dono da Kombi, do carro de som, mas Jesus ouve as mensagens, Jesus sabe o futuro, Ele abre portas. E ela passou os 2 carrinhos, que pena que não passou 10, né? Mas Deus falou 2, e se Ele falou 2, está falado. Irmãos, é na hora de você começar. Se você não ainda creu, creia nas promessas e nas providências de Deus, porque Ele não falha, Ele não erra. Vamos deixar esse mundo para lá, vamos deixar essa Globo, vou dizer o nome mesmo,
Fecha essa porta na tua casa, fecha essas portas da internet, fecha e abra a palavra de Deus. Dê ouvidos ao que Ele fala, ao que o vosso pastor fala, porque nós estamos na casa do Senhor, e aqui é o lugar de nós aprendermos a sua palavra. Que Deus continue te abençoando ricamente, porque sei que esta igreja é bem educada, é bem doutrinada, e eu espero que na vinda de Jesus, nós subamos todos nós. Quem vai subir esta noite com Jesus aqui? Hã? Muito bem, você está pensando em subir. Quem acha que vai para o céu aqui? Quem tem certeza que vai para o céu? Melhorou, né? Agora sim, agora mudou o repertório, né? Você tem certeza mesmo que vai para o céu? Você tem certeza que já tem a salvação? Então, ao final desse culto, se te der a oportunidade, aceite Jesus, volte para Ele, arrependa-se dos seus erros, e Ele está aqui para perdoá-lo, para abençoá-lo e levá-lo para a sua glória no tempo certo. Amém.